E de comida de Natal, né, gente? Chefe Dalton De Rangel já tá aqui com a gente para falar sobre algumas dicas, Pensa para num dar cara algumas sumido. dicas. Pensa num cara sumido, então, Ana. anda sumido, né? Mas Sumido pra caramba. hoje tá aparecido. O cara Tá aqui. o cara tomou chá de quê que a gente fala quando a pessoa desaparece? Ai, não lembro. É chá de quê, Gi? Você chá de sumiço mesmo. Ai. Mas às vezes eu esqueço essas coisas. Já E é aí, quinta. ô chefe, você tá bem? Demais, gente. Você Tudo tá bem? Boa tarde, Boa Joel. tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Prazer é todo nosso, pô. Você tá de brincadeira. Eu já quero começar perguntando o seguinte. O tal do peru, Adalto, é um bicho gostoso, mas seco demais, né? Principalmente no outro dia, aquele peitão dele, aquele papão dele, fica seco pra caramba. O que dá pra fazer pro bicho ficar mais suculento, gostoso? Tem a ver com o tempo ali de cozimento? Hein? Aliás, tem uma foto no nosso YouTube, Dalton. Eu não sei se você tá agora só por telefone, não dá pra ver, mas já tem um. Cadê? O ouvinte mandou a foto, tá aqui. O peru numa travessa com umas batatas, tem um bacon em cima, uns dentes de alho. Vai ficar bom demais, hein? Cadê isso aí? Atrás de você, meu. Pô, o peru tá atrás de mim aqui? Caramba, quase que o peru me pegou de surpresa aqui. Não pode. O peru atrás da gente não é muito bom não, viu, cara? Não. Pelo amor de Deus. Tem que ficar esperto, né? Agora vem cá, vamos ao assunto aí. Como é que renova o peru no dia seguinte? Como lidar com o peru pra ele não ficar muito seco, hein, Dalton? Então, a gente tem alguns pontos aí. Você já bem disse no início, Joel, é que o processo de cozimento do peru, ele precisa ser bem controlado, né? Muitos fornecedores de peru já dizem ali na embalagem as instruções corretas, você vai assar por X tempo, porém, eles também passam a temperatura correta que deveria se assar. Mas ninguém leva em consideração que o nosso forno de casa convencional, que tem aí 99,9% dos lares do Brasil, eles não têm esse ajuste fino de temperatura. Então, o que acontece? Muitas vezes ele fica numa temperatura mais elevada do que deveria estar, e, por consequência, acaba secando. Então, o que ocorre muitas vezes para o peru ficar seco? É exatamente muito tempo dentro do forno, e principalmente a parte do peito dele, que é uma parte que tem menos gordura, que é uma parte que já tende a secar mais, ela acaba ficando seco. Mas isso não é o fim do caminho, não, porque no dia seguinte existem aí diversas preparações que a gente pode fazer para aproveitar esse peito que não foi o super desejado na noite do dia 24, na noite de Natal. E daí, eu já posso incrementar aqui, o Joel e Ana? Claro. Pode mandar ver. Cara, eu tô aguardando ansiosamente essa dica aí. Você tava falando, eu, a Ana e a Giovana aqui, os três vidrados, assim, prestando esperando. muita atenção. Igual os alunos na sala de aula, sabe? Naquela aula interessante. Vamos lá, professor. Prossiga, professor. Um beijo pra Mel, pra sua Claro, família, pro pô, que é Joelzinho isso? noite, viu? Pra Nath, pra todo mundo aí também, pros seus pais que são especiais pra caramba também. Obrigado, eu tive privilégio de conhecê-los e quero visitá-los aí onde você tá agora, em Resende. Você ficou de me levar aí, mas não levou ainda não. Resende é bom demais. Você tá me devendo essa. A sua agenda é muito complicada, tá a Ana também trabalham demais, mas assim que tivermos uma folguinha, será um grande prazer recebê-los aqui nessa região de Resende. Boa. Que se chama Visconde de Mauá, região de montanha, ótima hotelaria, ótimos restaurantes. Legal. Bom, e então, o peito voltando pro seco, peru, velho? né? E o peito seco? Vamos lá. Então pronto, o peito seco, o que eu costumo fazer? Eu sempre trabalho, no momento de assar o peru, eu sempre gosto de trabalhar um molho. Por exemplo, eu asso ele numa cama com molho de laranja, um pouco de vinho branco, dentes de alho, cubos de cenoura, cebola. Então eu acabo assando ele nesse vapor. Isso também vai evitar que ele resseque. Ele não precisa nem, de certa forma, gente, estar coberto pelo molho. É uma caminha de molho e um forno numa temperatura de 150 graus, ele coberto por um papel alumínio para não ressecar. Então, no final... O que você põe ali? O que você põe na travessa, na bandeja? Suco de laranja, a gente coloca vinho branco, dentes de alho inteiro descascados, cebola picada grosseiramente e cenoura. Você pode colocar algumas ervas para aromatizar também. Um forno bem baixinho. Você vai colocar isso na travessa, vai botar o peru por cima, não vai cobrir. Eu estou dizendo que é uma quantidade de 2 dedinhos de caldo. Uma travessa normal. Uma travessa normal, que vai ao forno, ela só precisa ter uma lateral mais altinha para esse molho não vazar, né? O líquido não vazar. Vai cobrir isso com um papel alumínio e vai levar esse peru para o forno para assar
e de certa forma todo esse líquido, quando ele estiver fechado no papel alumínio, ele vai sempre umidificar e manter o seu pernil muito macio, tá? Quando ele já estiver assado, a gente vai retirar o papel alumínio, vamos retirar esse líquido. E você volta ele para o forno bem quente, porque daí é o horário de dar aquele dourado bonito, deixar a pele dele crocante. Aí você garantiu 2 processos. Um molho super saboroso, que você vai ter ali no fundo, que tem o gosto do peru, tem o gosto do vinho branco, tem gosto de laranja. Um molho muito gostoso para você trabalhar. E depois você tem o seu peru, que por fim vai estar com a pele super crocante e bonita. Aí mesmo assim o seu peito ressecou, no dia seguinte a gente vai pegar aquele arroz que sobrou também com castanhas, as castanhas portuguesas que ficaram na mesa, as nozes que ficaram de outro lado, essas lascas de peito de peru, e vai cozinhar esse arroz nesse caldo. Caldo de laranja, vinho branco, as lascas do peito de peru, as castanhas portuguesas, as nozes, as uvas passas, damasco. Então, de certa forma, você vai pegar todo esse restodonte aí que sobrou e você vai fazer um mexidinho de peito de peru com esse próprio caldo que ele trabalhou. Isso é garantido com toda certeza que seu peito vai voltar a ficar suculento, molhadinho, e você está fazendo uma nova preparação ainda. Caramba, que delícia. É uma ideia. Vira é um uma mexido ideia, né? natalino. Igual a gente usa o caldo lá do risoto para puxar o arroz, você vai usar esse caldo aí para fazer o arroz no outro dia com o peru. Exatamente. Legal, Esse meu. caldo, Joel, ele não vai ser o necessário para cozinhar essa quantidade provável de arroz Sim. aí, né? Ele não vai ter tanta quantidade, mas ele vai estar extremamente concentrado. Entendi. Então, você pode jogar água nele, que ainda assim ele vai ficar um caldo gostoso para cozinhar o seu arroz, entendeu? Você faz ele render com um pouco mais de água, um pouco mais de vinho, e daí você consegue ter esse caldo para cozinhar um arroz agulhinha do zero, ou pode ser também esse arroz de risoto, tanto faz, tanto um quanto o outro. E é claro que é a mesma lógica para o Chester, para o frango, né? O nosso A ouvinte pode fazer mesma um frango lógica- assado desse jeito aí. Exatamente, Joel, a mesma lógica para todos eles. Eu vim muito preparado hoje para falar de um produto também, que eu não sei se a gente tem um espaço. Claro que tem, pô. Você tá de brincadeira. Então vamos lá, que é a rabanada. Ah, O é que um eu vejo em clássico. muitas casas, eu vejo as pessoas errarem feio na rabanada. E eu sou uma pessoa que eu amo rabanada e eu sigo Fica chateado. diversas receitas e eu já aprimorei muito na minha vida a receita de rabanada. E o que eu vejo? Eu não diria que seja um erro, mas eu diria que é um padrão que não a deixa tão gostosa, que é o quê? As pessoas inicialmente banham um pão amanhecido no leite e depois fritam ou no óleo ou na manteiga e passam no açúcar e canela por final. Sim. Eu gosto de trabalhar o sabor dessa rabanada desde o início. Então, ao invés de colocar simplesmente um leite para banhar o meu pão, eu faço uma mistura de leite, gemas, essência de baunilha, açúcar. E daí, o que você vai fazer ali? Isso aí é a base de um creme que é chamado creme inglês, que é um creme utilizado na confeitaria para rechear sonhos, para rechear bolos. É bom. Nossa, é delicioso. Então, É o creme de confeiteiro que É um fala? creme de confeiteiro, podemos chamar assim também, Joel. Aí, o que a gente faz? A gente vai banhar essa rabanada nesse creme, muito Nossa. líquido ainda. Então, o pão já vai absorver outro sabor, não é um Claro, simples leite. tô imaginando aqui. Ele já está ganhando sabor. Sem Depois fogo vai nenhum. fritar A gema crua mesmo. a gema crua ainda. Eu gosto de peneirar ela para não ficar com aquele cheiro de ovo, né? Então, você peneirando a gema, você tira aquela película que envolve a gema, que é onde está concentrado o cheiro de ovo. Uma vez que você conseguiu tirar aquela película, você vai ter uma rabanada incrível. Banhou, não deixou encharcar muito seu pão, fritou na manteiga. Fez o mesmo processo, passou no açúcar, passou na canela e deixou ela de canto. O que vai acontecer? Vai sobrar muito caldo ainda daquele leite com a essência de baunilha, esse creme de confeiteiro vai sobrar. Só que ele ainda não está espesso, porque ele não foi ao fogo, ele ainda estava ali líquido. Você vai pegar esse creme, vai levar ele para o fogo. A gema, ela tem a função de espessante, que é a mesma função de uma maisena, que é a mesma função de uma farinha. E você mexendo bem esse creme o tempo inteiro, a gema vai engrossar esse seu molho e vai ficar naquele ponto de creme. E você vai Meu ter Deus. esse creme de confeiteiro para jogar em cima da sua rabanada, passada no Nossa. açúcar e na canela para finalizar. Ô, Dalton, Então, tem é um ouvinte diferencial. perguntando se dá pra assar essa Caramba. rabanada que você tá falando aí também, ou só frita que fica boa? Não, ela assada ela vai acabar ressecando. Eu não recomendo. O que acontece? Você vai encharcá-la para depois ressecá-la.
ela precisa de uma película que segure toda a umidade dela. E essa Vai selar película o bicho. só é formada A com a gordura. Para gordura. selar, como você sela uma carne, Isso. ela vai ficar selada. Agora, Exatamente. dá para fazer Nossa, rabanada? passei Eu mal ouvi esses agora. dias uma dica aí, queria até ouvir de você. Fazer a rabanada com o panetone passado? Dá para fazer sim. Inclusive, sabe o que eu já fiz com o panetone passado, Joel? O quê? Um pudim. Fica espetacular. Igual aquele pudim de Nossa. pão que a gente comia Igual aquele antigamente? pudim de pão. Pudim de pão é Exatamente bom, hein? isso. Minha mãe fazia Olha- pra caramba pudim de pão velho. É perfeito. Você pega aquele panetone que já tá mais sequinho, que todo mundo tá olhando de rabo de olho para ele, falando, não vou pegar não. Você pega ele e fala o seguinte, vem cá, vamos trabalhar você, meu querido. Você faz toda essa base do pudim, leite condensado, bota leite, coloca ovo, e você vai o quê? Pegar na forma ali onde você faria o caramelo, você vai cobrir inicialmente com esse panetone que você quebrou ele, você realmente fez como se fosse um farelo dele. Uhum. Então você vai fazer a base desse panetone, aí você vai colocar a mistura do pudim junto com o caramelo. Os dois vêm juntos. Vai haver a separação do pudim e do caramelo naturalmente. E você vai ter uma camada de caramelo, vai ter uma camada de panetone e uma camada, são 3 camadas, Tortura, a hein? coisa mais linda do mundo. 3 camadas do seu pudim. Que tortura. Panetone, caramelo e você tem o seu pudim muito cremoso. Você tá torturando a gente. Se a gente arranjar um monte de panetone velho, você faz isso pra gente? Ah, eu vou. Olha, não precisa nem estar velho não, viu? Eu faço pra vocês Ô, Ana, o que estiver na nossa frente. dia Nossa 11 eu volto de férias. Sabe onde que a gente vai jantar? Já sei. Lá no Miró. Sei. Ô, meu O Miró, o amigo. restaurante do nosso Dalton. Agora eu vou. Que é um restaurante inacreditavelmente fantástico. Ana, Fantástico, Giovana, fantástico, nossos fantástico. ouvintes, todos convidados, viu? Joel, você principalmente, eu sei que você está corrido pra caramba, já te fiz aí o convite algumas vezes, eu sei que esse final de ano é muito corrido pra gente, mas será um prazer, uma honra, desde que o restaurante consiga estar aberto, né, devido às nossas legislações. Você como aí, dono de etc. restaurante que inaugurou agora, né? Primeiro, em qual localidade que é o seu restaurante, Dalton? Como que tem sido a dificuldade ou as dificuldades que você está enfrentando agora como chefe e como empresário para lidar com essas fases todas que são invertidas pelo governo, Vai vez por e outra? volta. Ah, muito complicado. O meu restaurante atual está localizado nos Jardins. Eu já tive um no Itaim que fechou devido à pandemia, tá? Então Certo. já tomei uma porrada recentemente e como eu vi que as coisas estavam tendendo a melhorar, que a vacina está chegando, eu falei, bom, tá na hora da gente botar um Miró para rodar lá nos Sim. Jardins, na Alameda Lorena, com a Melo Alves e vamos embora, vamos abrir para o público e acreditar que já nós vamos melhorar. É muito, muito, muito complicado, João. Assim, nós já estamos com funcionários contratados pela CLT novamente, então já existe esse vínculo, independente da casa estar aberta ou não, faturando ou não, nós temos aí o compromisso com os salários. Estou vendo que as MPs aí não sairão de auxílio para os nossos salários, então, caso a casa feche por um período de mais um mês, será mais um período onde todo mundo vai se apoiar no delivery, e o delivery ele é responsável por 3%, 2% do faturamento de uma casa, o que não significa não paga aluguel, não paga folha salarial, não paga nem os custos dos ingredientes. Então, eu estou assim, morrendo de medo de realmente estender esse período aí que os restaurantes deverão estar fechados. E caso isso aconteça, eu participo de diversos grupos de donos de restaurantes do Brasil inteiro. Caso isso aconteça, eu realmente temo por um desgaste, Não, um vamos processo vamos muito pensar forte positivo. aí. Não Eu vamos, acho que vão quebrar muitos restaurantes. não eu vamos acho, realmente. sofrer por antecedência, não. Eu tenho esse defeito, sabe, de às vezes sofrer demais por antecedência. Mas é inevitável. Mas vamos procurar pensar positivo, porque acho que o pensamento positivo ele pode Vamos, atrair meu coisas amigo. boas. Tomara. Ô, Dalton, Eu tô aqui muito sonhando obrigado. que no dia 3 a gente abra novamente. Muito obrigado de coração por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, seu vasto conhecimento. Quero Obrigado, que Deus João. te abençoe imensamente, a você, a Mônica, a mamãe, né, o papai, a Nath, a toda a sua família. Você é um cara muito especial. Obrigado por tudo nesse ano, tá, meu irmãozinho? Joel, Ana, Giovana, um beijo, Feliz Natal para vocês, Feliz Natal e feliz passagem de ano para todos os ouvintes. Sempre pode contar comigo, Joel, você é um cara muito especial, tenho um carinho enorme pela sua família, viu? Fica com Deus, meu amigo. Valeu, Com Deus, Dalton. um Até beijão. mais. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.